Depois de uma ótima campanha na Holanda, as duplas brasileiras de vôlei de praia desembarcam na Suíça. Estamos em Gstaad, a um pouco mais de 1000 metros de altitude, bem pertinho dos famosos Alpes suíços. E o Major Series que acontece aqui vale ponto na corrida olímpica. Nesta quarta-feira, 5 duplas brasileiras femininas entraram em quadra pela fase de grupos. No mesmo grupo A, Larissa e Thalita e Maria Clara e Carol fizeram o primeiro jogo do dia. O primeiro set começou equilibrado, até Larissa soltar a mão e, junto com Thalita, forte no bloqueio, abrirem 11 pontos e ganharem por 21-10. Com muito vento em quadra, Larissa e Thalita se deram melhor no segundo set e venceram por 21-11, 2-0. Bom início, com certeza. Sempre esse jogo caseiro, todo mundo se conhece. É um jogo que a gente tem que estar sempre pensando, sempre tentando mudar alguma coisa, sempre aquele joguinho de xadrez, né? O que elas vão fazer, já que são tantos vídeos, são tantos jogos. Mas hoje foi muito bom, a Larissa defendeu muito bem. Acho que o nosso sistema defensivo hoje foi o que fez a diferença. Maria Clara e Carol enfrentaram no segundo jogo do dia os Estados Unidos. Não conseguiram passar pelo bloqueio de Fendrick, de 1,88 m de altura, e perderam por 2-0. As irmãs fazem o terceiro jogo da fase de grupos amanhã contra a China, derrotada hoje por Larissa e Thalita num jogo tranquilo por 2-0. No grupo B, Agatha e Bárbara venceram os 2 jogos desta quarta-feira. Primeiro passaram pela Alemanha por 2-0. Depois, pelo Canadá, também por 2-0. As adversárias vieram fortes para cima das campeãs do mundo, mas deu tudo certo. A gente está vindo de um campeonato que teve uma pegada muito forte, né? 2 semanas, muito longo, estafante. Então, esse primeiro jogo foi bem difícil pra gente poder realmente entrar no clima do campeonato, sentir um pouco aqui a referência diferente, o vento. Que bom que a gente conseguiu trazer essa vitória aí e concentrar agora que falta pouco pro próximo. Eu acho que é um campeonato muito perigoso esse, porque a gente veio de uma vitória maravilhosa que foi semana passada, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a entrar com a mesma pegada, com a mesma agressividade, não relaxar, e aí o nosso foco é total nesse torneio, então a gente vai estar pensando muito nisso, focando muito para entrar nos jogos no mesmo jeito. Então, como a Bárbara disse, esse primeiro jogo foi um jogo difícil, porque a gente veio dessa semana de muitos jogos, mas a gente está muito ligada nisso, então isso não vai ser um empecilho para nós, porque a gente está ligada nisso. No grupo C, Juliana e Maria Elisa venceram os 2 jogos, mas com placares apertados. Primeiro contra o Japão, qualquer vacilo e as adversárias levavam. O Brasil venceu os 2 sets na garra com mesmas parciais, 21-18. Contra a Alemanha, começaram vencendo tranquilo o primeiro set por 21-11. Depois, as alemãs venceram por 21-19 e no tie-break de tirar o fôlego, nossas garotas ganharam o jogo 15-12, 2-1. Então, no segundo set a gente deu uma desconcentrada, mas hoje foi um dia difícil para mim e para Maria, mas eu acho que a gente conseguiu mais uma vez se unir, ter um pouco de paciência ali no final do segundo set, no final do tie-break. Eu acho que isso foi importante para amanhã, para o resto do campeonato. Eu tenho certeza que amanhã a gente vai entrar com uma postura diferente, não tenho dúvida disso. E o que importa é a vitória, né? Como diz, o que vale são os 3 pontos. E amanhã a gente joga contra a Austrália para disputar o primeiro da chave, se Deus quiser. Foi um jogo no detalhe, não tá fácil de jogar porque tá um vento chato, tá rodando toda hora, então tá tendo muito erro de levantamento e o saque tá fazendo a diferença, só de passar o saque já tá fazendo muita diferença, então quem errou menos ali levou, e a Juliana no final ali manteve a concentração dela para passar e virar a bola, isso
foi o que fez a gente ganhar. No grupo D, as vice-campeãs mundiais, Tayana e Fernanda Berti, jogaram contra a Áustria e ganharam por 2-0. Contra a Rússia, que entrou pesada no jogo, fizeram um bom primeiro set, vencendo por 21-16, e o segundo muito disputado, 22-20, 2-0 Brasil. Nova página, um novo desafio, então a gente se concentrou muito bem para esse jogo. Tá difícil de jogar, tá ventando, é um time também muito alto, muito difícil de jogar contra. A gente já foi surpreendida por eles, então por elas, desculpa. Então a gente entrou muito focada e sabendo exatamente o que ia fazer o tempo todo. Eu acho que foi isso que deu a gente uma tranquilidade dentro do jogo, que a gente pôde desenvolver o nosso jogo, apesar das condições não estarem tão perfeitas para jogar. Claro, acho que como dizem, não é tão difícil chegar, o difícil é manter, né? Então a gente está focada nisso, a gente já quer virar essa página, assim, trazer com a gente as coisas boas que a gente fez, mas assim, saber que isso aqui é uma nova competição, que não tem nada a ver, e a gente está bem focada aqui para fazer o nosso melhor aqui também. Amanhã, nossas meninas fazem o terceiro jogo pela fase de grupos e é a vez dos times brasileiros masculinos estrearem aqui em Gestalt. Te vejo lá!